Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler mais um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, versículos 44 e 45. Mateus 13, 44 e 45. Graças a Deus. Diz assim: o reino dos céus, disse Jesus, é como tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém, irmãos? Agora coloque a mão no seu coração, diga assim: Deus, fala comigo nesta manhã, cumpra em mim a tua vontade, que eu possa sair daqui mais parecido com Jesus, cheio do Espírito Santo e um instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Você pode se assentar, graças a Deus. Depois que você se assentar, por favor, se você pode, dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte, bem bonita. Graças a Deus, graças a Deus. Amados, eu quero, com a permissão de Deus, nos próximos domingos, falar sobre o discípulo de Jesus, discípulos extraordinários, discípulos fiéis. Então nós vamos falar hoje sobre o discípulo de Jesus rende-se a Deus, e assim vai nas demais semanas: vive em santidade, conhece a si mesmo, serve e vive em amor. Nós vivemos hoje no Brasil com 30 milhões aproximadamente, deixa eu ver se é isso mesmo, não, 60 milhões de evangélicos. No Brasil existem 200 milhões de habitantes. Acredita-se que 30% do Brasil é composto por evangélicos. Agora, num país que tem 30 milhões de cristãos, será que é normal nós termos tanta violência? Será que é normal, é comum a gente ver tanta maldade, corrupção? O que a gente percebe? Eu não sei se você consegue visualizar o que eu estou dizendo. É que há muitos crentes, mas poucos discípulos. Há muitos simpatizantes que gostam de ir para a igreja, que gostam da música gospel, mas não tem uma transformação de vida. Há muita gente que fala bonito, canta bonito e se veste bem. Nossa, e olha a pessoa, nossa, como a pessoa se veste bem, ó, recatado, mas às vezes o coração não é do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que, infelizmente, vão à igreja somente para resolver os seus próprios problemas, mas elas não são discípulos do Senhor Jesus. Elas não se entregaram totalmente ao Senhor. Você deve conhecer alguém que, sendo cristão, de repente roubou a própria empresa, a empresa onde trabalha. Você deve ter algum colega lá na sua escola, na faculdade, que diz que é evangélico, mas pega as meninas lá da escola, né? Você vai, mas como assim? É porque cristão, não é? Você deve ter algum, se você é dono de negócio, talvez tenha algum crente que compra lá na sua loja, mas não paga você. Você fala assim, e às vezes compra outras coisas caras, mas não paga você, a dívida que tem. Então você percebe que há muita gente simpatizante, que gosta do meio gospel. Nesta época que nós vivemos, ser crente, ser evangélico está na moda, irmão. Mas são poucos que são transformados. E Paulo fala em Romanos capítulo 12, 2, para a gente se sacrificar, para a gente sacrificar o nosso corpo, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não existe para juntar multidões, ela existe para fazer discípulos. Jesus falou assim: ide e fazei discípulos.
A igreja, então, ela não é um fim em si mesma, em ganhar notariedade, em ganhar likes e seguidores nas redes sociais. Olha que pregador, olha que igreja bacana. Não, as pessoas precisam ver na nossa vida que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Você está entendendo? Diga amém, você está entendendo? Vou tentar explicar mais um pouquinho então, porque a resposta de vocês foi pequena, então vou continuar explicando, né? O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Deus, Ele tem a sua expressão aqui na terra, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, através dos discípulos do Senhor Jesus. Então, nós entendemos que nós devemos cada vez mais buscar sermos mais semelhantes a Cristo Jesus. Você pode ter a certeza que há muita gente séria que fala assim, que se for para ser crente como fulano é crente, eu não quero, porque eu só vejo falhas. De repente essa pessoa que diz que não quer ser crente como fulano, se for como ele não quer ser, é porque já percebeu que aquele fulano não tem um bom testemunho, não é um bom exemplo. Então nós precisamos abrir e rasgar o nosso coração. Eu estava falando, esses dias eu estava lendo, ou alguma coisa assim, e eu encontrei algo simples, mas verdadeiro. Sabe o que é sucesso? Sucesso é você ser respeitado, querido e amado pelas pessoas que estão mais perto de você. Sucesso não é as pessoas lá da Inglaterra, lá do Paraguai, sei lá eu de onde, lá de Sorocaba, falar assim, nossa, o pastor André é uma benção. Sucesso é a minha esposa falar para mim, o pastor André, o André é uma benção. É a minha filha falar assim, eu tenho alegria por ter o André como meu pai. Porque sucesso, irmão, é você ser querido, amado e respeitado pelas pessoas que estão mais perto de você, não pelas pessoas que estão lá longe. Você já deve ter conhecido alguém falando assim, nossa, essa pessoa é especial, essa pessoa, eu vou seguir essa pessoa. Depois você vai andando mais com a pessoa, você fala assim, nossa, a pessoa não é tudo aquilo que eu imaginava. Porque muitas vezes é uma vida mascarada, maquiada, né? A minha maquiada, a pessoa está disfarçando coisas que ainda não foram tratadas no seu interior. Mas o que Deus quer para nós é que nós sejamos pessoas transformadas pela renovação da mente, apresentando nossa vida em rendição a Ele, para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta para o teu vizinho, se já se rendeu a Deus? Pergunta para ele. Já se rendeu a Deus 100% mesmo? 100% mesmo? Então o discípulo de Jesus, ele rende-se a Deus. Como está escrito lá em Romanos 12:1, que nós acabamos de citar, né? Então, só que o que acontece? O que é render-se a Deus? Render-se a Deus, existem diversas formas de você entender o que é rendição a Deus. E no livro do Espiritualidade que Transforma, desse escritor aqui, o Chip Ingram, ele fala que rendição e medo para ele eram sinônimos em sua mente e coração. Quando olho para trás, vejo que a compreensão errada de Deus e do conceito de rendição me fez ser um seguidor cultural, carnal e hipócrita de Jesus. Nossa, que palavra dura! Era crente, mas depois ele descobriu que ele, embora era sincero, ele estava errado, ele estava enganado, porque ele não tinha rendido totalmente a sua vida ao Senhor. O que é rendição? Rendição é um sacrifício, é uma entrega, é abnegação, é uma atitude que a gente vê como algo nobre. Olha, você viu, fulano entregou tudo, cicrano fez um jejum de 120 dias, não é parcial, é claro, você não morre, né? Mas fulana foi lá, olha, desfez o noivado,
porque decidiu seguir a Cristo de todo o coração, percebeu que Cicrano não dava certo para ela na vida do noivado, no futuro casamento, e por amor a Jesus, tirou. Olha que coisa bacana, olha que sacrifício, que nobreza. Não, isso não é sacrifício. Se você prestar atenção, você vai ver que isso é inteligência, é sabedoria. A gente entende às vezes palavras como sacrifício, abnegação, nobreza, mártir, renúncia, como uma característica de uma visão negativa de compromisso total. Parece que a pessoa que se rende totalmente a Deus é muito nobre, é muito santo. Nossa, como que ele é santo, olha como decidiu mesmo seguir a Jesus. Pois é, ele é discípulo na verdade. Você está entendendo, irmão? Está ligado comigo aí, irmão? Fica antenado comigo, não abaixa a antena, não abaixa o volume não, certo? Não vai viajar agora, fica aqui comigo agora mesmo, amém? Porque Jesus ele fala lá na parábola que nós lemos do tesouro, né, escondido, e também na pérola de grande valor, que a gente percebe que aquele que se rende totalmente ao Senhor Jesus e o seu senhorio, ele é sábio, é lógico, é astuto e reavalia a sua vida para melhor. O texto fala aqui no capítulo de Mateus 13, verso 44, ele fala, então primeiro, como que a gente se torna um discípulo do Senhor Jesus, que se rende a Ele? Primeiro, tome posse do que está disponível em Cristo. Fala para o teu vizinho, tome posse do que está disponível em Cristo. Então, a gente às vezes quer tudo de Deus, mas a gente entrega muito pouco para Deus, sabe? Às vezes nós queremos que Deus nos conceda muitas coisas, mas a gente não faz uma entrega total. Eu descobri que enquanto eu mantiver o controle da minha vida, eu vou estar sempre fadado a obter apenas o que eu puder prover para a minha vida, mas eu não vou ter o que realmente Deus quer dar para mim. Eu vou repetir, quando eu falo, não, vai ser do meu jeito, eu não vou entregar isto, eu vou viver desta forma para Jesus, eu sei como que é, isto eu entrego, mas isto aqui não, isto aqui, então eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou ter o resultado do meu esforço, mas estou fadado somente a isso. Agora, se eu entregar toda a minha vida ao Senhor, eu vou receber do Senhor o que Ele tem preparado para mim como doação, bondade, benefício, amor, unção, alegria, amém? Eu posso ouvir amém, irmãos? Então, Deus é bom, só que a gente acha que não. A maioria das pessoas acha que Deus é um estraga prazeres. Eu tenho medo de entregar, vai que eu entrego aqui essa pessoa no meu relacionamento. Eu sei que o relacionamento está difícil, que ela é meio complicada, digamos que eu estou namorando, né? E ela é meio complicada, eu fico meio preocupado. Já viu aquele ditado, mas é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. E a pessoa às vezes tem medo de entregar e dizer não para o relacionamento, e medo de que Deus arrume para ele uma mulher feia, malacafena, malacabada, alguém assim que, mas como que vai ser, se eu confiar, e vai que ele arruma, né? Então é melhor ficar com essa aqui mesmo, e não entrega. Não quero dizer acabar o relacionamento, precisa reavaliar, e pensar, será que eu confio no Senhor totalmente? É como alguém que trabalha com jogo, que ganha dinheiro de uma forma ilícita. Ele fala, mas se eu abandonar o jogo, se eu abandonar, como que eu vou me manter na minha vida? Então, essa é uma atitude, é um pensamento que demonstra que a pessoa não confia totalmente em Deus. Ela tem medo que Deus venha dar a ela o que ela não quer, o que vai ser ruim, o que vai ser um problema. Às vezes nós comparamos Deus com o pai que nós tivemos, ou comparamos Deus com alguém tirano, alguém que é político. Se você me der isso aqui, tá, eu vou fazer isso aqui para você.
Deus não é isso, Deus não é político. Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Fala para o teu vizinho, Deus é amor, irmão. Fala para ele, me ajuda a pregar aí. Me ajuda a pregar aí, porque eu tenho bastante coisa aqui para compartilhar com você. Não quero ficar preso aqui também. Às vezes a gente acha que Deus é um tirano que exige submissão. Se você não fizer, eu acabo com você. Deus não é isso não. Ou uma criança ciumenta que faz birra quando a gente não dá atenção para ele. Se não deu atenção para Deus, aí Deus ficou com um bicão, não estou bravo com o André. Deus não é isso não. A Bíblia diz que Deus é amor. Ou um velho. Às vezes as pessoas acham que Deus é um idoso já, um velhinho, né? Distante, que não liga para a criação dele. Não, a Bíblia diz que Deus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que deu a sua vida, que se humilhou, que enviou o seu Filho Jesus para morrer lá na cruz por nós, para nos dar salvação, vida eterna, para que sempre, para todos sempre, nós estaremos ou estivermos com Ele, por crer em Jesus Cristo. Então servir a Jesus, ser um discípulo do Senhor, não é um fardo, mas é um privilégio. Ter alguém que se importa com você, e Deus muitas vezes vai dizer não para a gente, mas isso não é para limitar você, mas é para proteger você. Você já disse não para o seu filho, para a sua filha já? Quem já disse não? Tem pessoas que ultimamente nunca dizem não, não dizem não para os filhos. Se você ama o seu filho, como diz o Isamitiba, um psicólogo, ele fala assim, quem ama, educa. E dentro da educação está a palavra não. E a palavra não, não é por cortar, ou limitar, ou entristecer, mas é para forjar o caráter. Quando a gente assiste o filme, né, A Forja, tão bom, você vê ali uma célula que está discipulando, e tem um homem que é um discipulador, o patrão é um discipulador, e ele está forjando o caráter de um jovem que estava perdido em suas ideias. Mas ele vai descobrindo ali a bondade de Deus na vida do seu líder, do seu discipulador. E é lindo o filme, cada vez que eu vejo, eu acho que assisti umas 2 vezes só, mas ainda é novo o filme, então eu vou assistir mais algumas vezes, porque eu aprendo muito. E é muito interessante que o Senhor então, às vezes Ele vai nos dizer não sim, mas é porque nos ama. Agora, para nós sermos discípulos, eu preciso correr porque o tempo é curto, então nós temos que tomar posse do que está disponível em Cristo. Olha, Jesus falou assim, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus fala assim, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Aí ele fala assim, eu vou tirar o fardo, o peso que está sobre você, eu vou colocar o meu. Eu também tenho um jugo para colocar sobre você, mas o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e você terá descanso para a sua alma. Acontece que muitas vezes nós desconfiamos disso aqui, não é bem assim não, Senhor, o Senhor está pedindo muito para mim, o Senhor está... Aí tem a parábola que nós lemos, aqui de Mateus, que conta, e eu vou contar de uma forma moderna. Digamos que uma casa, ela está sendo leiloada. Esta casa, ela está mobiliada. É uma casa bacana, estão lá os móveis das pessoas que deixaram lá, né, que não estão mais aqui, e está para leilão. E aí a casa, o valor médio do leilão aí é 500 mil reais, vamos dizer que é esse valor aí. E as pessoas vão lá visitar a casa, mas uma pessoa, ela entra lá na casa, e num certo momento ela abre uma gaveta de uma escrivaninha, e ela encontra um saquinho de veludo, e quando ela, curiosa, ela abre ali, não tem ninguém olhando, ela abre, o que será que tem aqui dentro? Ela abre, ela vê ali joias preciosas, ouro, diamantes, ela encontra ali um tesouro, muito precioso, valioso. Aí ela fecha, coloca no lugar, fecha a gaveta.
Aí ela fala, ela entende assim: poxa, o tesouro que encontrei dentro dessa casa tem mais valor do que a casa inteira, que é 500 mil reais. Mas só que eu quero comprar essa casa. Então, se eu comprar a casa, eu vou faturar, eu vou ganhar muito, porque é um tesouro ali que só eu descobri. Mas para mim comprar essa casa, meu carro vale 100 mil reais. Vou vender o carro então. Vou vender o carro. Aí ele tem uma outra casa e fala assim: poxa, mas 100 mil reais não dá. Se ela vale 500 mil, se o leiloeiro está esperando pelo menos 500 mil, eu vou ter que vender a minha casa. Aí ele vende a casa. Ele junta ali mais uns 300 mil, então tem 400 mil. Mas ele ainda tem uma bicicleta, ele tem um quadro que tem valor, e ele vai vendendo tudo. Ele vai colocando tudo para aumentar a sua condição de ele dar um lance para ele comprar aquela casa. Então, se ele tem uma empresa, ele tem funcionários, e a empresa dele vale 400 mil, ele vende também, porque ele precisa dar o maior lance, ele não pode perder aquele negócio. Então ele se rende àquela compra, ele quer adquirir aquilo que ele encontrou, que é algo de intenso, imenso, enorme valor, e ele descobriu aquilo. Então ele se desfaz de tudo que ele tem, para ter um montante, e chegar lá e comprar aquela casa. E quando mas daí ele vai ficar sem casa, vai ficar sem carro, vai ficar sem empresa. Mas o tesouro que está lá, ele compra tudo de volta e muito mais ainda. Você está entendendo, meu irmão? Então, quando a gente encontra no reino dos céus, a gente encontra a vida, a alegria, né? A Bíblia diz aqui que, tendo encontrado aquele tesouro, Mateus 13, 44, cheio de alegria, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, quando nós encontramos Jesus e descobrimos que Jesus, ele é a vida eterna, que Jesus, ele traz paz, traz alegria, traz vida e vida com abundância, e nós fazemos parte desse grande projeto de Deus, que é alcançar pessoas perdidas, aflitas, pessoas que estão milionárias, mas perdidas em seu campo de ideias, tirando a própria vida. Esse mês de setembro é um mês, é o Setembro Amarelo, onde muitas pessoas, aliás, muitos médicos, né, lideranças do Brasil, no mundo, eles trabalham na prevenção do suicídio, porque há muita gente com o bolso cheio, mas o coração vazio. Há muita gente famoso na praça, mas falido interiormente falando, porque tudo que ele conquistou foi com esforço, foi com as coisas que ele tinha, mas ele descobriu que tudo que ele tem não é nada, porque falta a coisa principal. Mas nós, embora não tendo muitos bens materiais, nós encontramos o maior tesouro. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. Eu vou largar mão de tudo para me viver aquilo que Deus tem para mim, porque Jesus é maravilhoso. Aplauda o nome dele. Às vezes nós cantamos, não é? Estava aqui falando agora, lembrei da música: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Mas às vezes a gente não abandona amizades tóxicas. Às vezes há situações de mentira, de hipocrisia, que a gente não larga. Então a gente diz que encontrou o tesouro, mas não vende essas coisas, não abandona essas coisas para se render totalmente ao Senhor Jesus. Então Deus, eu quero lembrar você que Deus realmente é bom, e Ele espera a minha rendição, a sua rendição, para entregar-lhe as suas melhores bênçãos. Nós precisamos tirar os olhos daquilo que a gente vai vender, daquilo que a gente vai perder, daquilo que a gente vai renunciar, e colocar os olhos naquilo que a gente vai ganhar. Então, quando eu me desfaço de coisas para obter o maior tesouro, que é a vida de Deus na minha vida, é uma vida de consagração e santidade. Isto não é uma espiritualidade superior, não é nobreza, isso é inteligência.
Se eu sou inteligente, eu entendo que o que Deus tem para mim é aquilo que o meu olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao meu coração. É isso que eu quero. Eu não quero apenas viver aqui, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim entregar. E o Senhor tem coisas poderosas, maravilhosas para nos entregar. Só que é necessário nós entendermos, como está aqui, não é? Que nós temos que tomar posse do que está disponível em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que Jesus veio para dar vida em abundância, que o Senhor tem coisas poderosas para entregar para a nossa vida. E quando nós nos desfazemos de coisas ou de relacionamentos, de hábitos nocivos, nós vivemos uma época de dificuldades, que mesmo nós sabendo que temos que abandonar, fazemos uma dieta melhor nos alimentos, a gente continua com aquilo. A gente não consegue renunciar nem o estômago às vezes, e é difícil às vezes mesmo, mas tem que decidir. Não vou comer mais doce, não vou mais comer carne gorda. Ah, mas é gostoso. Pois é, mas renuncia, porque daí a sua disposição física, o seu condicionamento mental vai melhorar tudo. Então quando você renuncia a algumas coisas, mas não fica colocando os olhos naquilo que você vai perder, coloca os teus olhos no que você vai ganhar, no seu bem-estar. É igual o rapaz, né, que você vê um gatinho, mas coloca um espelho e se vê um leão ali, fala assim, eu vou chegar ali, ó. Vai no espelho, depois de uma semana, um mês na academia, já vai lá medir, você aumentou, né, o muque. Porque está com o olho no que vai ganhar. O Senhor tem muito para entregar para mim e para você. O Senhor tem muito para entregar para mim e para você. Só que é necessário nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós tomarmos posse do que está disponível em Cristo Jesus. Muitas vezes essa coisa de sofrimento, dor, renúncia, são mentiras do inimigo. Muitas vezes é um livramento daquilo que vai nos causar problemas no futuro. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, no Salmo 37,4 diz, 37,5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Sabe, meu querido, então, quando a gente vende, que a gente se desfaz de algumas coisas, renuncia a algumas coisas, a gente não está perdendo aquelas coisas, a gente está ganhando coisas melhores para a glória de Deus. Então existem tesouros falsos, mas também existem tesouros verdadeiros. Sabe, meu querido, nós não somos vítimas por abrir mão de tudo por Jesus. Nós somos privilegiados por abandonar tudo pelo reino e nos tornarmos filhos de Deus. Render-se é ter compromisso total com o Senhor. E compromisso total é o canal por meio do qual as melhores e maiores bênçãos de Deus fluirão sobre a nossa vida. Eu quero aqui também, outra coisa é mudar as perspectivas. Fale também comigo, diga assim para o teu vizinho e fala, mude as suas perspectivas. A palavra de Deus diz em Romanos 8,32, eu não coloquei aqui, Romanos 8,32, vai dizer assim, aquele, Paulo diz, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é Pai, Deus, Ele é bom. A nossa rendição ao Senhor não vem por coação, mas por gratidão. Quando Paulo chega a Romanos 12,2, ele já está falando tudo aquilo que Deus nos deu até Romanos 12,2. Aí depois ele fala, então, irmãos, apresente-se a Deus como culto, com o seu corpo, em sacrifício vivo, o seu culto racional, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, o Senhor é muito bom e Ele é fiel. E nós temos que mudar a nossa perspectiva sobre o Senhor. Ter alguém que se importa com a gente,
é algo fantástico, é uma proteção que nós recebemos. Outro dia eu estava dizendo aqui que quem gosta de ouvir a verdade? Algumas pessoas ergueram a mão, eu falei, não, você não gosta não, eu também não gosto, mas eu preciso ouvir a verdade, não é? Eu preciso de alguém que me confronte, alguém que coloque os pingos nos is, não é assim que fala? Alguém que chegue junto e fala, você está errado. E o Senhor é essa pessoa, e às vezes Deus usa outras pessoas para falar isso para mim, isso é muito bom. Essas pessoas que falam isso para mim é porque se importam comigo, não é? É legal quando é marido e mulher, né? Às vezes o homem está lá na mesa, e ele está comendo, todo mundo ali, e a esposa dá uma saidinha, vai no banheiro, chama as irmãs, não é assim? Daí na hora que ele está comendo, ele começa a brincar ali, né, na mesa, começa a sorrir com os seus colegas, e ele não tem um espelho, então os colegas começam a dar risada dele, começam a brincar e tal, por quê? Porque ele tinha uma alface assim, bem grande no dente, mas os colegas não tiveram a coragem de falar para ele. É igual quando alguém está com a vista aberta, né? Interessante, né? Mas aí a mulher chega, a esposa chega, olha para ele, pega um guardanapo e fala assim, pá, coloca aí, tira aí. Por quê? Tem uma alface aí no seu dente, está feio. Mas ninguém me falou para mim. É porque ninguém quis protegê-lo. Mas a esposa quis protegê-lo, preservá-lo, porque ela o ama. Nosso Deus vai colocar pessoas na sua vida para cuidar de você. Coisas que ninguém fala para você, essa pessoa vai ser um espelho seu, para dizer, olha, isto aqui está errado, ajuste, porque Deus vai fazer coisas poderosas, você vai ter recompensas que vêm do Senhor sobre a sua vida. Amém, gente? Então é importante nós mudarmos a perspectiva sobre Deus. Outra coisa, diga assim, viva na prática a sua nova identidade em Jesus. Eu já estou encerrando, viu, irmãos? Olha só, nós entendemos que quando Jesus fala assim em João 12, 24, em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então nós precisamos, irmãos, morrer para nós mesmos, morrer para as nossas próprias vontades e desejar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Quando você é um bom filho, atende o que o pai lhe diz. Se você é um bom filho, se você é um filho educado, se você é um filho abençoado dentro do seu lar, você vai ser bom em tudo que você viver, em tudo que você fizer. Só que a gente tem que assumir essa identidade, que nós somos filhos de Deus. A vida cristã não é uma teoria, mas é a prática. Nós, quando lemos a Bíblia, não é para a gente adquirir apenas conhecimento, para enchermos de filosofias abstratas, que se tornam mas apenas uma teoria na nossa vida. A gente não vem para o culto, irmão, só para uma mera convenção social. Vou lá porque é conveniente, é legal, cumprir a minha obrigação. Não, a gente vem ao culto para ser tratado por Deus mesmo. Às vezes Deus bate na gente, a gente fala assim, fala Deus. Fala comigo, né? Fala comigo mesmo. Porque quando a gente não vive o evangelho em redenção total, tudo é uma prática vazia. A Bíblia fala que certa vez Jesus chegou e falou para os fariseus, olha, vocês fariseus, que era uma seita religiosa, ele dizia assim, ai de vocês hipócritas, pois são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Palavra dura, Mateus 23, versos 27 e 28. Mas quantas vezes nós não somos como eles, meu irmão? A gente vem para o culto no domingo,
até frequentamos uma célula, lemos a Bíblia de vez em quando e oramos antes das refeições. Mas no dia a dia, o fato de existir um Deus soberano nos céus, que nos chama de filhos amados, não muda em nada a nossa vida. A pessoa continua às vezes falando umas línguas estranhas no culto, mas uma língua estranha, palavrão lá fora. A pessoa às vezes coloca uma roupa bacana para vir no culto, mas lá nas redes sociais fica expondo o seu corpo, a sua nudez, ou quase ela. Às vezes a pessoa, ela cumpre um ritual, situações onde às vezes o rapaz vai para a igreja só para conhecer uma jovem, ter um relacionamento com ela, mas não por causa de Jesus, não para ter uma nova vida, mas para poder ter algum benefício pessoal próprio, né? E muitas vezes nós mascaramos essa vida de aparência, e às vezes nós nos metemos em trabalhar, vamos trabalhar. Eu quero dizer uma coisa para você: o altar, o trabalho não cura ninguém, irmão. Vamos colocar a pessoa aqui para ser uma diaconisa na igreja, que vai endireitar. Piora, não endireita, porque a pessoa está trabalhando ali para tentar mascarar uma tristeza, uma angústia, uma falta de uma entrega total ao Senhor. O púlpito não cura ninguém. O que vai curar uma pessoa é a pessoa entregar-se totalmente a Deus e dizer: Tu és meu Pai, eu sou teu filho, eu amo o Senhor. Esteja eu com uma função ou não, seja alguém que me rejeite, me despreze ou fale de mim ou não, o que importa é o que o Senhor diz de mim. O que importa é que eu agrade ao Senhor e não aos homens. Porque quando a gente se rende a Deus, não significa que vai ser mil maravilhas. Não, muita gente vai se levantar em oposição. Algumas vão ter inveja, outras vão ter orgulho, vão querer exaltar você. Paulo, ele chegou e curou uma pessoa, e aí as pessoas daquela cidade começaram a dizer: os deuses estão em nosso meio, aqui está o Júpiter e está o Mercúrio, os deuses, né, estão aqui na terra. Por quê? Porque eles serviam a Deus, tinham se entregado a uma causa, e Deus usava eles poderosamente. Eles podiam dizer: eu sou mesmo e tal. Quando eles fizessem isso, eles já perderiam a graça da presença de Deus em suas vidas. Por isso, irmãos, aquilo que nós somos em Cristo, em Deus, somos filhos, nós temos que tomar posse dessa identidade, viver na prática dessa identidade. Sabe, meu querido, Jesus falou: não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ser discípulo, irmão, é ser 100% Jesus. Houve uma época que se colocava nos carros assim: Deus é fiel. Alguém mais ousado, corajoso, colocou: Deus é fiel, e você? Porque às vezes nós queremos a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, os prêmios de Deus, mas não entregamos tudo ao Senhor. A verdade é que é muito mais fácil trabalhar para Deus com as nossas mãos do que render a Deus o nosso coração. É mais fácil trabalhar para Deus com as nossas mãos do que render a Deus o nosso coração. A verdade é que é muito mais fácil trabalhar para Deus com as nossas mãos do que render a Deus o nosso coração. Quando nós rendemos a Deus o nosso coração, nós estamos cumprindo o propósito que Deus tem para conosco, de nós sermos discípulos do Senhor Jesus e vamos fazer outros discípulos para o Senhor Jesus. Então não se prenda ao medo, não se prenda às pessoas, não se prenda à sua reputação, renda-se total e completamente ao Senhor. Mas se eu me entregar ao Senhor, os meus colegas lá de escola, os meus colegas lá de trabalho, eles vão chegar, vão me provocar, vão brincar comigo, vão contar piada a meu respeito. Não estou nem aí, não importa o que vão pensar de mim.
eu quero é Deus. E é assim mesmo. Jesus falou assim: se a mim me perseguiram, a vocês também vai acontecer. Porque um discípulo, ele não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, se isso aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também. Mas é a decisão de escolher: eu quero viver para o Senhor. Na nossa vida sempre tem uma luta da carne com o Espírito. Mas é importante nós entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor, confiar nele, descansar nele. Paulo fala que um discípulo, ele pode declarar, como ele dizia: estou crucificado com Cristo. Assim não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu quero aqui perguntar para você: você acredita em Deus mesmo? Você acredita na bondade de Deus mesmo sobre a sua vida? Você acredita que o Senhor o ama e Ele é bom? Para você, Deus é gentil ou Deus é exigente? A Bíblia nos mostra, no Salmos 84, 11, fala que o Senhor é sol e escudo. Ele concede bens àqueles que andam em retidão. Não nega nenhum bem àqueles que andam em retidão. Aqueles que se entregam a Ele. Para essas pessoas o Senhor é sol e escudo. Às vezes tem um Isaac que nós temos que entregar ao Senhor. Algo que nós precisamos entregar ao Senhor que nunca fizemos antes. A Bíblia fala que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma multidão e dá a ele na sua velhice. A sua mulher Sara, já com 90 anos, ela fica grávida e dá luz a Isaac. O seu marido, Abraão, já era muito velho, já tinha mais de 100 anos. Mas ele tem força suficiente, Deus lhe dá força suficiente para gerar um filho. Nasce o Isaac. Quando Isaac cresce, Deus fala assim: deixa eu ver o que está no coração de Abraão. Muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para ver o que está no nosso coração. E Deus fala assim: Abraão, sobe ao monte Moriá e leva o seu filho, você vai sacrificá-lo lá em oferta para mim. E o Abraão decide, não fala nada para a esposa, sai logo cedo com alguns servos que ele tinha, chega ao monte Moriá, e antes de subir o monte, ele fala assim para os seus servos: vocês fiquem aqui, eu vou subir lá adorar com meu filho, e nós voltaremos, pode esperar a gente aqui. E no caminho ele foi com o filho, e o filho faz uma pergunta para ele: pai, eu já vi o senhor fazer isso antes, sacrifício. Eu estou vendo que o senhor trouxe aqui o fogo, né, madeira, a lenha, o cutelo, mas cadê a oferta? Cadê o animal para ser sacrificado? Cadê a oferta para ser entregue? Sabe o que Abraão diz? O Senhor proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E quando ele chega lá, você já imaginou a cena? O pai amarrando o filho, ou falando para o filho: deita aqui agora. Como assim, pai? Deita, filho. Confia em mim, confia no Senhor. E o Abraão decide matar o seu filho. E na hora que ele vai fazer isso, ouve-se uma voz no céu, ou uma voz no seu coração: Abraão, pare, não faça isso, porque agora eu vi que você teme a Deus. Vou parar aqui um pouquinho só. Deus estava percebendo que o Isaac estava se tornando um ídolo, ou estava correndo o risco de ser um ídolo na vida de Abraão. E o Senhor queria o Abraão, não o Isaac em sacrifício, Ele queria o coração do pai Abraão. E quando Abraão decide entregar o filho, o pai, o anjo fala: você não precisa fazer isso, porque agora eu vi que você teme a Deus. Às vezes a gente não
entrega totalmente a Deus, que a gente acha que Deus vai querer o nosso dinheiro. Às vezes a gente acha que Deus vai estragar o nosso namoro, ou vai estragar o nosso trabalho. Não. Deus, Ele apenas quer o meu coração, o seu coração, o nosso coração. É isso que Deus quer. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós entregamos tudo a Deus, Deus vai liberar para nós tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada e poderosa. Por isso, venda, desfaça-se de tudo aquilo que você sabe que entristece a Deus e busque, deseje tudo aquilo que Deus tem para você. E Deus tem muito mais para lhe dar do que para tomar de você. Ele não vai fazer isso, na verdade. Quando nós entregamos tudo na mão do Senhor e nós nos rendemos a Ele, nós nos tornamos discípulos do Senhor, nosso Deus. E Deus nos abençoa poderosamente. Então eu quero convidar você, nessa semana, para você não apenas colocar um link na bio, mas você buscar a bio, que é buscar a Deus diariamente. E encontre na Bíblia, busque no seu dia a dia, pessoas que entregaram-se totalmente ao Senhor, que se renderam a Deus. Eu lembro o meu cunhado, o pastor Jorge, ele trabalhava numa empresa, mas Deus estava chamando ele para o ministério, para sair, para se tornar um líder, um pastor, numa outra cidade. O patrão dele promete a ele aumentar o salário para que ele ficasse, mas ele deixa tudo, ele pede a conta, ele vai ser pastor num salãozinho, numa cidade pertinho chamada Porangaba. Ali ele tem o segundo filho, e a filha, no momento que ele está tendo uma construção, estou tentando ser bem sucinto e rápido, chega um momento que precisa comprar um saco de cimento que está faltando para continuar a obra, e a filha, a Aline, minha sobrinha, não tem sapato para calçar. E ele falando com a minha irmã, ele fala assim: vamos comprar o cimento, e Deus vai prover a sandália para ela. A obra não podia parar, e ele faz isso. Mas naquele dia, uma senhora que era dona de uma chácara, de um outro ministério, levou para a casa dele uma sandália para a filha Aline. Hoje, se ele quiser, ele veste todo mundo aqui, compra sapato para todo mundo. Porque hoje ele está vivendo o resultado de uma entrega incondicional ao Senhor. Quando nós entregamos o melhor ao Senhor, entregamos toda a nossa vida, Deus sempre vai nos honrar, meu irmão. Então procure histórias como essa, me tocam o coração. Pessoas que decidem de fato abandonar um vício, e elas sofrem aquele momento ali de entrega, de luta, de rendição, mas elas querem algo maior, mais precioso, um tesouro mais precioso. Elas sofrem, mas com a visão lá: eu vou chegar lá, eu vou receber tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Encontre pessoas assim, veja na Bíblia, leia lá pessoas que se renderam, que se entregaram totalmente ao Senhor, para você buscar a Deus diariamente. Leia a palavra de Deus, ore a Deus. Outra coisa, interaja, com a comunidade semanalmente. Vá para uma célula. Se quer ser um discípulo, você tem que estar numa célula, porque lá na célula as pessoas vão ser espelho para você. Lá na célula não dá para usar máscara. Há muita gente mascarada: eu não quero me envolver, não quero participar, eu não quero liderar. Às vezes até mesmo porque tem coisas que ainda não foram entregues aqui dentro. Ó Senhor, tem coisas, ainda é uma desconfiança, porque foi ferido lá atrás, foi ferida lá atrás, alguma coisa lhe aconteceu. Eu não quero me envolver, tenho medo de me ferir de novo, tenho medo de sofrer de novo. Você precisa interagir com outros irmãos, tirar todas as máscaras, todo orgulho, todo medo, e viver inteiramente para o Senhor. Isso vai trazer vida para você, e sempre com o coração orientado para a missão, 24 horas por dia. Eu estou numa missão, eu estou numa grande obra, não posso parar.
Eu quero ser intencional. Seja intencional, procurando alcançar outras pessoas, sendo exemplo para elas. Na hora que vier uma dificuldade lá em casa, você quiser gritar de raiva, de ódio, se cala a boca, enche a boca d'água e fica quieto, espera passar o nervosismo. Fica quieto, quieta, calma, 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 porque você está numa missão. Você está numa missão, e tudo que você falar pode ser usado a seu favor ou contra você. Como diz a polícia, você tem o direito de ficar calado. Mas entenda que você está numa missão. Quando você conversa com alguém, você está numa missão. Você está sempre comprometido com a vontade de Deus, com o reino de Deus. Deus tem muito mais para mim e para você. Mas transforme a sua mente, renove o seu entendimento, e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Fica de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Conta-se uma história também de um homem que foi em busca de um tesouro valioso. Ele descobriu que alguém disse para ele que tinha um tesouro escondido. Ele foi e ele se prepara. Ele tem provas ali no sentido físico. Ele tem que ter paciência, ele tem que ter perseverança, resiliência, para ele chegar até onde está o tesouro. E quando ele abre, ele chega, ele consegue chegar lá, e pensando, nossa, deve ser poderoso, maravilhoso e tal. Ele abre, e daí é uma carta que está escrita assim: o tesouro é você, está dentro de você. Porque enquanto ele estava naquela missão, ele estava sendo tratado por dentro, sendo enriquecido, sendo fortalecido, sendo exemplo para tanta gente. Que você possa hoje entregar a sua vida nas mãos do Senhor, totalmente, incondicionalmente, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Fecha os teus olhos, por favor. Você tem algum Isaac que precisa ser entregue ao Senhor? Se o Senhor Jesus não for o primeiro na sua vida, segundo Ele não será. Ele não aceita, não tem como deixar Deus de canto de quando em vez. Não tem como. Não tem como a gente ser crente só no domingo, meu irmão. Só no dia que vai tocar no louvor. Não tem como a gente ser crente, irmão, só no dia que vai falar lá na célula, fazer a dinâmica. Nós estamos em missão todos os dias. Busque ao Senhor, interaja com outras pessoas, entenda que você está em missão, oriente sua mente para isso. Eu estou num grande propósito diante de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro com a igreja nesta manhã. Ó Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo está agindo aqui, e Espírito Santo de Deus nos convença, Senhor. Talvez alguém aqui veio para receber, mas o Senhor está pedindo a ele, a ela. É tão estranho isso, Senhor, muitas vezes. Quantas vezes eu vou para o culto pensando, o Senhor vai me entregar alguma coisa, mas o Senhor fala para mim: entregue isto para mim primeiro. Ó Deus querido, o Senhor sabe o que pede de nós, e o Senhor pede a nós o nosso coração. O Senhor pede a nós o nosso tempo, a nossa dedicação. Ah, Senhor, nos tira do vitimismo, de dizer assim: é só isso que vocês têm para me oferecer. Coloca-nos como, ó Deus querido, pessoas decididas, resolutas, que decidem ser os heróis da situação, dizendo: eu vou fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, esta ousadia de reverter situações, papai. Ó Espírito Santo de Deus, levanta-nos como discípulos teus, rendidos aos teus pés. Ajuda-nos a não ter coisa alguma, a não ser donos de nada, para que nós possamos confiar totalmente em Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a abrir mão das vaidades, do orgulho,
da ideia de que a pessoa tem que vir me pedir perdão, porque ela que está errada. Ajuda-nos a abrir mão disso e a falar como Jesus: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ó Senhor, faz de nós instrumentos teus. É uma geração, tem tanta gente perdida, Senhor, mas o Senhor está me levantando e levantando a igreja local para fazermos a diferença, para ser uma igreja com I maiúsculo, para sermos não apenas crentes, frequentadores de culto, mas discípulos do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos ver a tua provisão, e nós declaramos por fé: o Senhor proverá, como o Senhor fez com Abraão, dizendo para ele: não precisa, e ali proveu o cordeiro, ó Deus querido, para o holocausto. Assim também eu tenho a certeza que na hora H o Senhor vai prover o que for necessário. Nem sempre eu vou saber o que falar, mas eu não vou me preocupar, porque eu sei que o Senhor colocará as palavras certas nos meus lábios, porque eu já não vivo mais, é o Senhor quem vive na minha vida. Ah, Jesus, quantas pessoas, ó Deus, dizem: eu não posso ser batizado porque ainda falta isso, falta aquilo. Que haja uma entrega total, que essa pessoa acelere processos, ó Deus, materiais, humanos, e coloque-se totalmente nas tuas mãos, porque nós sabemos, meu Deus, que Jesus está voltando, que nós sabemos que nós somos como um vapor que logo se dissipa. Uma hora estamos vivos, daqui a pouco já não estaremos mais vivos aqui na terra. Ó Senhor Jesus, dá-nos este sentimento, esta atitude de urgência, de remir o tempo, porque os dias são maus. Faz de nós discípulos teus, Senhor. Em nome de Jesus eu me entrego a ti. Ó Senhor, me ensine a orar agora. Você pode dar a mão para essa pessoa que está aí? Me ensine a orar agora, Senhor. Ei, calamachi, cantarabalama, sei, cantarabalama. Senhor, quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra o orgulho e os achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu não acho nada, eu não vivo mais. É Cristo quem vive na minha vida, é o que Deus quer na minha vida. Ah, Senhor, ensina-nos a renunciar, ó Deus, a consagrar toda a nossa vida, para que sejamos bom exemplo, Senhor, para esta geração. Muda a vida desse homem, desse marido, desse pai. Mude a minha vida, a começar em mim, Senhor. Transforma a vida desta mulher, desta mãe, desta esposa, desta senhora, desta menina, desta jovem. Transforma a nossa vida, Senhor. Muda, Senhor, a nossa vida. Muda, Senhor, a nossa vida. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos. Eu lanço toda a ansiedade sobre o Senhor, porque tu tens cuidado de mim, Senhor. Tu tens cuidado de mim, Senhor, mesmo sem merecer, tu me amas. Dá força para essa pessoa, Senhor, não desistir da fé. Que não sejamos como aquele jovem rico que deu as costas para Jesus, porque tinha muitas propriedades, não quis vender tudo, atendendo a voz do Senhor. Mas nos faça, Senhor, como Zaqueu, que recebe o Senhor em casa e decide entregar metade dos seus bens aos pobres, sem que o Senhor lhe pedisse, porque ele encontrou um grande tesouro, o bem mais precioso, com Maria que estava aos seus pés. E o Senhor disse: você escolheu a melhor parte, que nunca será tirada. Ajuda-nos, ó Senhor, a entregarmos tudo mesmo, sem reservas. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Salva-nos, ó Deus, de nossas esquisitices. Salva-nos, Senhor, de nossas mesmices.
Estamos cansados e sobrecarregados, Senhor, de manter as aparências. Por isso que nós viemos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos torne mais semelhantes a Jesus, ó Pai. Nos torne mais semelhantes a Jesus. Que este rapaz, esta moça, assuma sua nova identidade. Eu sou filho de Deus. Isso não combina comigo. Esse hábito não combina mais comigo. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, filha de Deus. Pessoas que estão presas à pornografia, ó Deus, que têm se esquecido que são filhos de Deus. Em nome de Jesus, pessoas que estão presas a vícios, a Deus, presas a temperamentos e respostas prontas. Eu nasci assim mesmo, é meu temperamento, é meu gênio. Não, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus. Eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Quebra o orgulho, Senhor, quebra o orgulho, quebra o orgulho, quebra o orgulho. Nós arrancamos as máscaras. Nós arrancamos as máscaras. Não queremos viver de aparência. Nós não queremos ser um crente qualquer, Senhor. Nós queremos ser cheios do Espírito de Deus. Queremos fazer a diferença onde nós estivermos. E Pai querido, cura os enfermos nesta manhã. Eu sei que tem pessoas que precisam receber, e elas têm só o Senhor como socorro e auxílio. E a Tua palavra diz: Tu és o socorro presente na angústia. Então cura os enfermos. Levanta, Senhor, aqueles que não têm forças para se levantar, que estão dizendo: Deus, não dá. O Senhor está dizendo: dá sim, fica de pé, fica de pé. O Senhor está dizendo: fica de pé, levanta e anda.